dia, gente. Hoje o programa Resenha de Negócios vai estar fazendo uma entrevista especial com uma pessoa que para mim é muito querida, até porque eu também sou administradora, né? Então, nada mais do que o presidente do CRA, Wagner Siqueira. Obrigada, Wagner, por aceitar o convite. E vamos conversar, fazer a nossa resenha hoje sobre o que é o CRA, contar a história do Wagner, né? Como o Wagner conseguiu fazer todo esse império dentro do CRA, toda essa grandeza, né? Porque o Wagner lá fora, gente, para quem não conhece, as pessoas que eu fui falar com o Wagner, falam, o Wagner no CRA, ele é super conhecido. Então, para mim é uma honra estar aqui, poder estar te entrevistando. Agradeço muito a oportunidade, né, de poder estar levando um pouquinho lá fora as dúvidas, né, as curiosidades do que é ser um administrador, como é ser um presidente de um conselho. Então, vamos começar? Olha, muito obrigado pelas referências, né? Quisera Deus que eu merecesse tudo isso que você falou de mim, tá certo? Quisera mesmo. Agora, merece. É um prazer estar aqui com você também e uma honra também especial. Estar no seu programa, Resenha de Negócios, que eu sei que é muito requisitado e muito importante também, né? Eu que agradeço também. Então, Wagner, vamos lá. Hoje o CRA ele atua em todo o estado do Rio de Janeiro. Como são feitas as ações em prol ao administrador? Você fala em todo o estado. Isso, em todo o estado. Veja, em verdade, a nossa lei, que é a 4769, né, de 1965, ela já estabelece a responsabilidade do Conselho Regional de Administração em atuar todo o estado. Ele nunca foi circunscrito à prefeitura. O que acontecia muito é que a questão da fusão foi bastante importante, porque veio a fusão e a gente ficou com essa responsabilidade global. O que acontecia muito, que muitas vezes a fusão não tinha se processado ainda, não no sentido político, mas no sentido psicológico. Sim. E muitos dirigentes nossos aqui, antepassados, não estou criticando, mas anteriores, né? Na época, eles não tinham essa cabeça do Estado de Rio como a nova função que se deu a partir de 1975, quando o Estado da Guanabara se fundiu ao Estado do Rio de Janeiro, fundando o novo Estado. O que era o Estado de Guanabara, Grace? Antes era o Distrito Federal. Quando Brasília assumiu a situação de capital em 1960, o que aconteceu? Isso aqui virou um estado, o estado da Guanabara. Eu diria que foi um belo momento dessa cidade, né? Que foi de 1960 a 1975. Em 75 houve uma fusão de cima para baixo estabelecida pelo general Geisel, à época, e você estabeleceu um único estado. O que era estado da Guanabara virou município do Rio de Janeiro. E o interior todo do estado, junto com o município, claro, nós nos transformamos em um novo estado do Rio de Janeiro, tá certo? Sim, então, a nossa responsabilidade, que antes era circunscrita à questão especificamente, já tinha o Estado do Rio antigo, porque o Conselho, antigamente, hoje nós somos... Cada estado tem um conselho. Sim. Mas no início, a gente tinha um conselho atuando em mais de um estado. Então, o estado da Guanabara, onde estava o Conselho Regional de Administração, também atuava no antigo estado do Rio de Janeiro, que é o interior do estado, que a gente chama hoje de interior, né? Sim. Mas que, em verdade, já tínhamos essa responsabilidade. Portanto, isso não podia ter acontecido. Como é que nós atuamos? Bom, nós temos os delegados no interior, são 23 delegados que atuam nos seus municípios. Seus e distritos, nós temos, né? Que não são... Nós somos 92 municípios. Só tem 23. É verdade. Porque nós temos... Esse delegado atua normalmente em mais de um município. Ele tem essa responsabilidade. Do outro lado, nós temos duas vans. Sim. Duas vans que não são vans para levar pessoas, são vans para levar tecnologia, completa tecnologia. O que você faz nessas vans aqui na central de atendimento, você faz na van, rigorosamente. É verdade que muitos administradores podiam fazer tudo no telefone, mas eles preferem, sabe, é igual ir ao banco, não quer vai ao banco. Então a gente manda as vans permanentemente para o interior do estado. Ainda ontem a van voltou de Macaé. Nós atendemos lá 115
115 pessoas, você imagina, ficou lá Nossa, um dia. legal. É bastante, então até fila teve, mas é rápido porque tem 2 funcionários com equipamento. Aí você quer pagar o conselho, paga. Você quer o empresário quer uma certidão, é pessoa física e pessoa jurídica. Pegar a carteira funcional, a carteira profissional nossa, né? Então a Van faz isso tudo e o nosso foco é o estado do Rio de Janeiro como um todo, permanentemente. Uhum. No Amanhã, caso. a semana que vem, nós vamos estar com 2 vans ao mesmo tempo aqui na cidade. É a mesma coisa, uma vai ficar na Barra, outra vai ficar no Recreio. Portanto, de novo, isso está permanente. Isso voltou ontem e já vamos para outra. Sim. São chamadas vans itinerantes, né? Que em verdade era CRA itinerante, mas como são vans Aham. adaptadas, completamente Sim. adaptadas, né? Isso nos obriga a ter um sinal sempre muito bom porque é tudo feito Não entendo. isso não é offline, Sim. isso é online, quer dizer, significa o seguinte: a pessoa foi marcada a data, o dia, a hora que ele deve comparecer lá na van, ele chega na hora. O Cabo de Macaé ontem foi uma fila maior, mas porque às vezes não consegue atender, mas eles vão na hora que são convocados. E aí você vai pegar a carteira, imprime a carteira na hora Na e dá para hora. a pessoa. Sim. E quem quiser, gente, acompanhar, saber onde as vans vão estar, através dos canais do CRA, você consegue e você recebe também através do e-mail aonde vai estar a localidade, né, dessas vans, como o presidente mesmo disse, elas vão estar agora na Barra e no Recreio. Então, acesse os canais do CRA RJ, que ali você vai saber a localidade de cada um. Deixa eu poder esclarecer mais uma coisinha. Claro. Quer dizer, o que acontece? Quando a gente vai para Macaé, todos os administradores que nós temos, que são registrados aqui, que são vinculados, né, ao nosso conselho, Macaé e os municípios contíguos, né? A gente manda correspondência objetiva para ele online, e-mail, SMS, etc. O WhatsApp é que está confuso ultimamente, porque a Meta está chateando muito para usar o WhatsApp. Mas, tirando isso, a gente usa SMS, usa e-mail e até telefone, a gente convoca por isso, e eles marcam o horário se vão fazer alguma atividade. Portanto, vai acontecer a mesma coisa no Recreio e na Barra agora. A gente teve há 10 dias atrás, foi no Downtown, né? Teve no centro também, né? Na 13 de maio. A gente está sempre. A Van está sempre, que é o CRA itinerante. Eu estou usando... É isso. Exatamente. Então, presidente, qual o tipo... Agora vamos fazer uma parte voltada para fiscalização, né? Qual o tipo de fiscalização é feita pelo CRA e como são feitas nas empresas? Como que o CRA ele atua dentro das empresas que tem um administrador, um responsável técnico, né, administrador, para poder ver se aquela empresa está legalizada, se ela está correta, como que é feita essa atuação dentro dessas empresas? A gente trabalha já há algum tempo aqui com fiscalização absolutamente eletrônica de massa. A gente não trabalha com fiscalização. Antigamente, no começo, as pessoas iam à porta dos prédios lá na Avenida Rio Branco para ver como estava o nome das empresas ali, com a sala, etc., para fazer a fiscalização. Agora não. A gente trabalha em massa. A gente tem... Veja bem, Grace, a gente não tem papel no Conselho há 10 anos. Nossa, isso a gente não ótimo, usa né? papel. Você pensar que nós somos uma autarquia federal, né? Com todas as burocracias do TCU controlando, etc., né? Aí a gente não tem nenhum papel. Poucas empresas privadas podem dizer isso. Muito poucas. Grande nenhuma, né? A gente já tem tudo tecnológico. O que significa isso? Quer dizer, a gente percebeu, originalmente, hoje está todo mundo falando nisso, a gente percebeu que tem os QNAIs, né? Sim, Sabe? que é as atividades das atividades da empresa. da empresa. E pela atividade da empresa, a gente tendo um Big Data, a gente tem Big Data e sistema informatizado para remeter essas correspondências. Outra questão, quer dizer, você imagina, todo mundo fala em banco de dados. Onde está o nosso banco de dados? Nas nuvens. Nós temos o nosso... Não tem nenhum órgão do governo que faça isso. A gente está na Amazon. Isso é completamente diferenciado. Outro dia, eu estava no Estado, estavam brigando, a Fazenda querendo ver se ia ser como é que seria o Proder, como é que seria o computador. Eles estão há anos discutindo como é que vão fazer. A gente está já há alguns anos com tudo nas nuvens na Amazon. Então, através desse aparato tecnológico bastante inovador, a gente identifica quais são os QNAIs que têm
indicações de primeiro. A gente não vai nem secundário, No primário. no primário. A gente manda a correspondência e iniciando esta fiscalização. E aí eles têm um prazo para se recorrer. O engraçado é que eles podem fazer tudo eletrônico, mas volta e meia tem empresa aqui para se defender, chega o advogado ou o empresário e ele vem com papel, quer dizer, aí o que a gente já estabeleceu? Ele vem com papel, a gente digita o papelzinho e bota no sistema, porque a gente não consegue fazer nada com aquele papel, Sim, tá certo? certo. Então, é muito interessante esse processo. E aí a gente faz o que nós percebemos muitas vezes, que a empresa não deve estar registrada, apesar do KNAI dizer que é atividade de administração. A gente foi investigar isso e viu que muitos objetos sociais das empresas são mal formulados. O contador, inadvertidamente ou preocupado, que normalmente é contador ou advogado que faz, né? Essa regularização, ele coloca uma atividade para beneficiar o seu cliente num tributo menor, né? Sim. Ou ele por erro, porque no Brasil ainda é Ctrl+C, Ctrl+V, Sim. ele coloca no objeto social atividade de administração. Se a empresa retira isso do objeto social, que é a defesa dela, a gente imediatamente sai da fiscalização e essa pessoa não será mais fiscalizada. Agora, se não, a gente continua com o processo permanentemente, tudo informatizado e pouco a pouco ele não, certamente empresa, porque talvez o seu assistente hoje agora do seu programa não saiba que são 32 conselhos no nosso site, diferentes profissões. Todos são iguais nisso. Você tem que registrar pessoa física e pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, como você falou muito bem, você sabe bem disso, tem que ter responsável técnico. São assim todas. A gente fiscaliza tanto pessoa física quanto pessoa jurídica na mesma regra. Sim, show. Gente, olha, essa entrevista está sendo maravilhosa, né? Presidente, como se tornar... Agora vamos falar do presidente. Pode ser? Pode. Então vamos lá, gente. Eu não tenho resposta indiscreta. A pergunta, a pergunta pode ser indiscreta, mas a resposta não será. A minha pergunta. Como se tornar um administrador de sucesso? Pela visão do presidente da entidade, qual a dica que o Wagner Siqueira poderia dar, né, para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes do lado de fora da telinha que estão nos assistindo? Veja, primeiro, o compromisso com o estudo. O que eu percebo nas novas gerações é muito pouca leitura. A gente cada vez mais lê menos e cada vez mais ouve menos e cada vez estuda menos e vê menos coisas. E se você não tem esse compromisso na vida inteira, você não está sempre se atualizando, porque o conhecimento vai sendo superado pouco a pouco. Mas há os estudos clássicos, tá certo? Que não podem ser nunca esquecidos, dos livros importantes da administração, como da engenharia, como do direito, etc. Então, você tem que recorrer também àqueles autores que são determinantes para o que se fala hoje. O pior, na nossa profissão em especial, é que a maioria dos autores hoje não se baseiam, estou falando do Brasil não, estou falando do mundo inteiro, eles não se baseiam em nenhuma pesquisa, o que era comum antes. Eles têm uma sacação genial, acham que estão, né? Ou foram algum profissional de sucesso e ele coloca aquilo como se fosse, né, a Bíblia para o profissional exercer. E os profissionais acreditam nisso. Aquele tipo assim de como fazer amigo e influenciar pessoas, os sete hábitos do monge executivo, estou falando de dois, e que não são livros, que não são livros de administração, eles são livros de autoajuda. Quer dizer, então... E aí o professor começa a ensinar isso também. Ao fazer esse ensino, você vai deslocando o estudante, o que está pretendendo ser um profissional e precisa estudar para isso, ele está lendo uma literatura que pode ser útil numa passagem ou não para ele a nível pessoal, naquele livrinho de autoajuda, mas aquilo não dá a substância teórica que vai efetivamente transformá-lo em alguém competente. Mas
Vamos fazer uma imagem aqui para você entender bem, Grace. Sim. Eu quero estudar para ser marceneiro, né? Não sou muito hábil, eu quero aprender a ser marcenaria, porque meu avô foi marceneiro. Então, vou aprender marcenaria. Aí eu fui numa marcenaria, da mais prestigiada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tinha uma porção de aprendizes lá com ele, menores aprendizes, etc. Né? E eu fiquei olhando. Ele me deu autorização e tudo que ele falava eu copiava, tudo que ele fazia lá eu copiava e escrevia, etc. E aí, quando terminou, ele já estava se repetindo, agora eu já estou preparado para ser marceneiro. Abri uma lojinha de marcenaria, esse ensina marcenaria. Quer dizer, eu nunca peguei num serrote, tá certo? Nunca peguei num instrumento, nunca fiz nada, mas vou falar sobre aquilo. Se ensina muito administração hoje assim. Quer dizer, o cara não tem nenhuma aplicação naquilo, então você tem que compatibilizar teoria e prática. Sempre, sempre, sempre. Se você é acadêmico, tem que fazer pesquisa, que se fala muito em pesquisa e não se faz. Pesquisa, normalmente, é um questionário que você manda para uma porção de gente, né? E que alguns respondem, e você formula uma teoria. Sim. A história da ciência da administração, do Fordismo, que normalmente ninguém leu o livro do Ford, que é uma beleza de livro, um clássico. Tem que considerar o homem na época histórica que ele estava há mais de 100 anos, né? Que é mais do que... Ele criou o ritmo na linha de montagem, que é melhor em português do que em inglês. Ele é traduzido simplesmente pelo Monteiro Lobato, que foi um grande empresário. As pessoas não sabem disso, mas ele foi, além de um grande intelectual, foi um grande empresário, inclusive na área de petróleo, mas ele foi... E ele dedica e diz quanto ele aprendeu daquele livro, o Monteiro Lobato. Então, você vai ler para aplicar aquilo? Não, você vai aprender a refletir como aquele homem que conseguia juntar teoria e prática e fazer a transformação do mundo que fez, porque não teríamos as ruas todas abarrotadas de automóveis se não fosse o Fordismo, quando ele botou o ritmo, não só no automóvel, mas em toda a indústria mundial, porque não existia. Existia a linha de montagem, mas não existia o ritmo, né? O ritmo é que deu essa velocidade de fazer carros em segundos. Estou falando de carro como qualquer outro produto. Na área de ciências humanas, na área de aplicação objetiva, da importância do ambiente físico, vamos se olhar isso, em 1927, 28, depois que surgiu um movimento que se chamou de recurso de relações humanas. Eles queriam saber a influência que é importante da tinta, veja, da cor da parede, as condições físicas do local de trabalho. E eles fizeram mais de 2.000 entrevistas pessoais e ficaram na fábrica. Elton Mayo, tá certo? Sim. Pesquisa de Hawthorne, que era uma fábrica da General Electric. Eles pesquisaram aquilo intensamente e descobriram o seguinte: claro que os fatores físicos têm uma importância enorme, excesso de ruído, a cor tem, tudo isso tem. Mas o mais importante, que eles não tinham considerado, era as relações humanas, a relação informal, a solidariedade que se dava entre o trabalhador e o outro, que isso tinha resultado importantíssimo no resultado da empresa. Por exemplo, liderança. Quer dizer, a liderança tem um resultado espetacular na organização. Todo mundo fala isso. Só que as pessoas não dizem que hoje as empresas, em geral, tá certo? E as universidades também, elas estão ensinando mais aquele que seria líder para ser um bom gerente de operação e não alguém para efetivamente mudar o que está no gibi. Eles querem e formam as pessoas, as empresas também, para ele fazer bem o que está no gibi, mas ele não transforma aquele homem em pensar aquela realidade no sentido de transformá-la. Quer dizer, o que acontece hoje? Lideranças, uma espécie em extinção. Se você olhar no mundo inteiro na questão política, de novo, né? Se você olhar o quadro da representação política nesse município do Rio aqui, nessa Casa de Vereadores aqui da cidade, ou de qualquer outra, e do Congresso Nacional, do Senado, a gente vai ver, e do Executivo também, e aí você vai para os países como Estados Unidos, países europeus, etc., os líderes que nós temos hoje são completamente
inferiores sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista de... Não é só moral que estou falando, sob o ponto de vista intelectual, Sim. em relação aos Aos lá de líderes que fora. nós tivemos na história da humanidade nos últimos tempos, desde que a administração começou. Não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. Um país que é subadministrado, ele é desenvolvido. Senão, o Japão não seria o que é aquela ilha vulcânica que tem terremoto toda hora, e eles é um É uma exemplo. potência, né? É uma potência. Então, estou dando um exemplo, mas sempre a liderança teve um papel. Isso foi descoberto aonde? Na pesquisa de Hawthorne, a relação informal, a importância da motivação, o fato que hoje as empresas repetem, porque a gente está num novo processo de recuperação, as coisas muito imediatas, porque o mundo muda a partir de 80, com Margaret Thatcher e Ronald Reagan. E você voltou às velhas práticas da administração anteriores à pesquisa de Hawthorne e até piores. Você paga o vendedor pelo que ele produz, mas às vezes ele não está motivado. Por mais que você pague, você acha que ele está motivado. O que motiva não é o salário. Você tem duas coisas. Você tem aquilo que desmotiva e aquilo que motiva. Aquilo que leva à insatisfação e o que leva à insatisfação. Pesquisa de Hawthorne. Como você trata um empregado, você terá um ambiente de insatisfação ou não. Se você tratar muito, se você pagar muito bem, colocar todas as condições de trabalho daquele empregado, mas se ele não estiver fazendo alguma coisa que seja um desafio, que seja importante, que ele esteja aprendendo, o ser humano é um animal que nasce, aprende e fica aprendendo a vida toda, até morrer. Só se ele tiver com Alzheimer que ele não aprende mais. Mas então, o que motiva é o que a pessoa faz. Então você tem que ter um bom salário, você tem que ter boas condições físicas do local de trabalho, você tem que ter boas relações, mas o compromisso do trabalho é o que você está fazendo. Não adianta você dizer, Grace, colocar assim, tinha a fábrica da Boeing, isso é um exemplo mesmo. Você é importante, você constrói este Boeing. Se o sujeito está na linha de montagem, apertando parafuso o dia inteiro, noite e dia, e muitas vezes com alta qualificação intelectual. Ele é tratado como se ele fosse, tá certo? Um apêndice da máquina. E esse cara fica frustrado por melhor que ele ganha. O que ele quer? Mais salário. Ele quer melhores condições para fazer aquele trabalho insípido, inodoro e incolor que estão lhe obrigando a fazer. É a velha história da catedral. O que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. O outro, eu estou botando tijolo. Esse que está construindo a catedral é um tipo atípico. Se você vai transformar o que está botando tijolo em motivado, você vai transformar todos aqueles trabalhadores num cara que está construindo a catedral. Quer dizer, o que o gerente não entende, o que é fundamental no desenvolvimento das organizações é o ambiente. Não adianta você falar inovação, mudança, se o ambiente que você está não é propício ao processo de inovação. Você não é favorável ao processo de inovação. O ambiente é decisivo. Portanto, organização formal, organização informais, como você trata o empregado é diferente de como você utiliza o empregado. Sim. O empregado motivado é como você utiliza. O empregado não está motivado, mas também não está desmotivado quando você o trata muito bem. Quer dizer, a pessoa ele fica no ponto zero, tá certo? Grace, não há salário que me leve a deixar de querer mais salário. Tem empresários e dirigentes, eu não sofro esta crise, né, que diz assim... Mas eu como, você tá me reclamando de mim, mas eu te dei um salário semana passada, mês passado, um ano passado, está tudo muito bem. O empregado vai falar assim, o que você tem feito por mim ultimamente? Tá certo? É a pergunta óbvia, quer dizer, eu comi hoje, eu quero comer amanhã. E por mais que eu fique sem comer amanhã, eu vou querer mais. Portanto, não há salário que me leve a deixar de querer mais salário. Assim como não há comida que me leve a deixar de querer comer. A empresa cobra uma lealdade e uma gratidão à empresa, do empregado, que não é isso. O empregado vai ter efetivamente compromisso se aquilo que ele está fazendo, não importa o nível,
pode ser o contínuo ao mais alto executivo da empresa. Se aquilo lhe der satisfação, se ele tiver sentido que está realmente contribuindo, tá certo? Não é que ele faça o que quer, porque as organizações têm estrutura e têm limite, a vida toda tem limite. Sim. Mas aquilo tem que dar sentido para a pessoa, tem que ter significado, tem que ter importância para ela. E aí, se você tratar bem esse empregado, quer dizer, dar bons salários, o ambiente for favorável, etc., ele vai ficar motivado no trabalho. Se você não tratar, por melhor que ele esteja fazendo um trabalho, ele não vai ser o cara que bota tijolo para construir a catedral, coisa nenhuma. Isso é uma conversa fiada de livrinho de autoajuda, porque você tem que criar um ambiente para aqueles trabalhadores terem esse compromisso. Para isso, você tem que tratar bem, e depois você tem que usá-lo bem. Não adianta você tratar bem, vai tudo e dizer assim, você está construindo um Boeing. Eu não estou construindo um Boeing, eu estou apertando parafuso o dia inteiro. E aquilo, como um profissional qualificado, aquilo violenta a natureza humana. Nós estamos falando num processo muito mais crítico, porque a sociedade do conhecimento está aí. Nós vivemos essa coisa. Eu falei muito, né? Nada, que isso, falou nada. Já estamos terminando, pode ficar. Eu não tenho. Não. O tempo é sempre importante, mas eu não tenho todo o tempo do mundo aqui para você. Agradeço, gente. Olha, fiquei lisonjeada agora. Te marcou, eu não tenho. Né? Então, Wagner, como surgiu o Wagner presidente? Conta um pouquinho do Wagner. Eu sou formado na Fundação Getúlio Vargas, né? Em verdade, eu comecei com um curso de engenharia. Aí cheguei a fazer 6 meses de engenharia e vi que aquilo não ia dar para mim, porque eu tinha sido professor de matemática na juventude antes, para ganhar dinheirinho, aquelas coisas, eu ensinava matemática. Portanto, eu vou ser engenheiro, né? E aí eu fiz, e eu descobri que eles falavam, eu me lembro da descritiva, o cara falava num diedro, eu entendia no outro, eu não conseguia fazer. E todo mundo com inteligência espacial resolvia aquilo tudo. E eu, burrinho em inteligência espacial, eu falei, isso não é minha área. E aí eu fui fazer o vestibular de novo na Fundação Getúlio Vargas. Então, a minha formação vem da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração. Agora, é preciso que se diga, o meu pai nunca influenciou isso. Eu fui fazer engenharia. Papai é o patrono da profissão, você sabe disso, Belmiro Siqueira. Portanto, existia, né, toda essa influência na criação do DASP, que foi um órgão muito importante, e na própria fundação da nossa profissão, que se deu em 65. Eu fui estudante logo depois, eu sou antiguinho. Eu fiz a faculdade de 67 a 70, me formei em 70. Portanto, são 54 anos de formado, mas apenas 16 aqui no Conselho. Portanto, eu já vim mais de uma vez ao Conselho como presidente e como conselheiro, mas essa foi a minha história que me trouxe ao Conselho. Me trouxe também o processo do movimento sindical. Quer dizer, eu fui presidente do Sindicato dos Administradores no momento da campanha das diretas, na campanha do fim da ditadura, da repressão, etc., na década de 80. Então, a gente criou o sindicato que me deu esse compromisso, que me trouxe para o Conselho. Viramos dirigente sindical. A gente fazia naquele ano, pelo Conselho de Administração, até comecinho de 90, 48 acordos coletivos. Nossa. Por ano. Era muito pouco. Se você olhar os sindicatos administradores hoje, ele não faz nenhum. Rigorosamente nenhum. Quer dizer, a gente fazia acordo coletivo e acordo de cada empresa. Então, veja, porque esse é um outro compromisso. O camarada está mais no sindicato para ter estabilidade na empresa que ele trabalha. Não está preocupado em ser esse instrumento. Por outro lado, é preciso que os seus ouvintes, os seus assistentes, né, compreendam que o papel do sindicato é o papel do conselho é outro. Tá certo? E tem um outro papel que são as instituições especializadas na área cultural, que são associações. O papel do conselho é o registro, a fiscalização da profissão e a questão ética. Quer dizer, todo conselho é isso. Não no interesse de dar privilégio para o administrador, ou para o engenheiro, para o médico ou para o advogado. É para que essa sociedade seja protegida, para que aquelas funções que o legislador entendeu devam ser exercidas não por leigos, mas por pessoas profissionais.
formadas, né? Esse é o papel do sindicato. A gente aqui entende que é mais do que isso hoje. Então, a gente faz coisas muito interessantes, desde Olimpíadas de administração, usando O a CRA tem a bastante. OBDM. A gente faz coisas que é o compromisso do Conselho com a responsabilidade social e para formar também melhor os nossos quadros, né? A gente tem atividade de teatro, não é teatro que eu digo, não é para assistir a peça apenas, é para estudar a administração. Por exemplo, nós estamos em cartaz hoje com o Mercador de Veneza, né? Que a gente está aí fazendo, vai ser o primeiro, vamos voltar, o Mercador de Veneza de Shakespeare. Não dá para você compreender, estou falando de peças que a gente já fez e vem fazendo, não dá para você compreender o processo de globalização sem entender o Mercador de Veneza, a ida para a China, começa aquela cidade fantástica que Shakespeare descreve tão bem, né? A natureza humana, ninguém conhece melhor a alma humana do que os grandes escritores da humanidade, esses grandes clássicos, né? Então, como é que vai discutir a questão da mulher sem sem entender a peça, por exemplo, de Casa de Bonecas, que Sim. foi em 1878 essa peça, mas a gente, quando vê essa peça, ela é absolutamente atual no mundo de hoje. Mas as pessoas acham que isso é uma velharia, não é. Então a gente faz. Um colega de administração vai puxando naquela peça as inferências da realidade da organização. Não é certo? Basicamente, o que tem ali? E tem muito. Né? Uma vez eu fiz um debate sobre isso e colocamos um outro, vou falar o que era, e colocamos um outro, que é um dirigente de teatro ou um intelectual de história que vai posicionar o assistente naquele momento histórico. Os dois falam, aí tem as perguntas, etc. Eu falei da questão do marceneiro, mas eu não sei se falei que o cara se mete a querer ensinar. Nunca fez. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Por aí. Então é a mesma coisa. Então, porque eu pensei, acho que esqueci. Não adianta eu ensinar marcenaria, que eu sou apenas um teórico. Tá certo? O acadêmico, para não ser só teórico, ele tem que aplicar pesquisa. E não se faz pesquisa. E não se faz pesquisa não só no Brasil, não, no mundo inteiro. Porque esse neoliberalismo gerou, né, uma outra perversão no mundo das organizações e na sociedade em geral, que a economia real foi substituída ou subjugada pela economia financeira. O que manda no mundo hoje são 29, 30 fundos financeiros, né? Tipo Soros, etc., que determinam, que são os donos das empresas. Então, vocês falam às vezes, se fala muito, que esse cara é um grande empresário. Coisa nenhuma. Por exemplo, o Paulo Lema não é um grande empresário, ele é um grande financista, porque ele vem disso e ele aplica dinheiro e ganha. Ele não transforma como Ford as organizações, tá certo? Eu estou dando um exemplo porque ele é um gênio, uma pessoa que tem um trabalho social muito importante, tá certo? Mas ele não é um empresário. O empresário aquele que o Taylor falava, que o Ford falava, que estava efetivamente na indústria, no processo. Normalmente, quem manda nas empresas hoje são os acionistas. Acionistas que não sabem sequer aonde a empresa fica. Qual o tipo de negócio que ela faz. Ele só está preocupado no resultado financeiro. Isso perturba também a análise da economia. Os economistas têm que estar atentos a isso, porque os analistas de economia só falam de economia financeira. Ninguém fala da economia real. E às vezes a economia real está indo bem, tá certo? Mas a economia financeira não vai. E às vezes, muitas vezes, você destrói a economia real, a empresa, para ganhar lucros. Vou te dizer, eu tenho uma barragem que eu estou vendo, eu sou presidente e CEO de uma empresa. Eu tenho uma barragem que está com risco, mas não tanto. Os engenheiros, uns dizem que está com risco, outros dizem que não está. E eu, em vez de investir naquela barragem para ela segurar, eu fico preocupado com aquele que me nomeou, que foram os acionistas. Então, eu não sou mais representante daquela empresa e daquele compromisso de trabalho. Eu sou representante efetivo daqueles acionistas. Aí eu adio esse investimento. E vou adiando, até que um dia acontece Brumadinho.
Tá certo? Porque você deixou de investir numa coisa concreta. O que é isso? Porque aquele CEO, ele não tinha compromisso com os resultados da empresa no sentido material. Ele tinha nos resultados financeiros. Quanto maior era o balanço, tá certo? Certo. E é isso que gera essa perversão econômica que o mundo vive hoje. Que o mundo vive hoje. Eu posso te dar exemplos aqui, um atrás do outro. A loja americana é um exemplo disso. E é a mais recente, né? Está em auge a loja americana, com o que tem acontecido, né? E o CRA, eu acompanho, né? O CRA, inclusive o CRA, além de ter a TV CRA, tem o rádio online, tem um podcast, né? Agora também. E o CRA, eu recebi até que tem eles estão fazendo uma inscrição para os administradores e acadêmicos para poder, quem for escrever um livro... você pode falar um pouquinho disso? Não, até mesmo, né? É um incentivo, né? A gente tem também aqui a ADM Livros, que a gente divulga e publica, normalmente sem vender, mas gratuitos, daqueles autores que fazem livros, né? Mas também tem os prêmios. Nós temos na nossa profissão 2 grandes prêmios. Um chama-se Belmiro Siqueira, isso, que é uma honra para mim, porque é meu pai, que é o patrono da profissão, e o outro chama-se Guerreiro Ramos. Em verdade, um professor que eu conheci bem, porque ele era amicício de papai, eles viveram juntos, trabalhavam junto num órgão chamado DASP, né? E depois foram professores na Fundação Getúlio Vargas. Eu não fui professor do papai, mas fui professor de todos. O Guerreiro Ramos não fui aluno dele, porque em 64, com a Revolução, ele era deputado federal e ele foi caçado na primeira lista e arrumou um emprego num lugar modesto, na Universidade do Sul da Califórnia, onde ele se transformou num guru da administração, né? Respeitadíssimo no mundo inteiro. Então, Guerreiro Ramos é um prêmio e o Belmiro Siqueira é outro prêmio. Nós estamos, nesse momento, com o prêmio Belmiro Siqueira divulgado. E as pessoas que querem fazer, tem livro, tem artigo, tem toda... Ele entra no site, está tudo explicadinho, e aí, efetivamente, nós podemos ter essa contribuição, estimular a leitura e o estudo. E escrever. Quem escreve mal, pensa mal. Não é escrever certinho da língua portuguesa, não. É que você expressar o seu pensamento. Quando você expressa bem o seu pensamento no texto, é que você está pensando correto. Você pode pensar... Eu cometi uma série de erros de português, mas nada que o Google, né, não resolva. E hoje tem o chatbox, né? Tem chatbox, você faz o que você quiser. Então, mas corrige ao mesmo tempo, né? Sim. Mas isso na ortografia, mas a gente valoriza muito o texto, mas não valoriza pensar. Quer dizer, eu disse... É preciso, quem faz bem é porque pensa, quem faz bem é porque, sabe, é melhor que o executivo seja bom comportamentalmente do que bom intelectualmente. Não adianta ele ser um gênio, porque muitos gênios são muito mau caráter também, né? Sim, tá certo? E tem comportamentos muito desastrosos em termos de comportamento. Mas essa aqui é a busca para a gente ter novas lideranças que perdemos no mundo inteiro. Quer dizer, as organizações não têm lideranças top hoje. Tem representantes dos acionistas, basicamente é isso, para realizar os seus propósitos de ganhos a curto prazo. E a empresa, quando começa isso, como eu dei o exemplo de Brumadinho, a empresa, em vez de investir no seu negócio, o empresário percebe que ele ganha muito mais na aplicação financeira do que colocar no seu negócio a curto prazo. Né? E aí a empresa deixa de investir e vira um Jack Welch, que todo mundo diz que foi o maior executivo do século XX. Eu tenho vontade, eu sempre rio quando eu falo isso, né? Eu sou o sujeito que destruiu a GE. A GE era uma empresa inacreditável. Inclusive tinha uma fábrica aqui no Rio de Janeiro, né? Com o maior campo de futebol que nós tivemos aqui, mas era uma fábrica fantástica ali no Morro do Jacarezinho, né? E em verdade, quer dizer, ele saiu, ele é avaliado porque ele demitiu de uma vez só 180 mil empregados. Claro que ele teve um resultado no balanço correto e bom, claro, mas aquilo matou a empresa. A EGE hoje não é nem perto daquilo que ela foi mundialmente, né? E por quê? Porque eu estou dando exemplo no executivo que acontece todo dia. Quer dizer, todo dia o cara deixa de investir na sua empresa e a economia financeira é que manda na economia real. E aí você tem países com um grau de desigualdade como o Brasil tem.
É verdade. Presidente, qual a mensagem para a gente finalizar? Qual a mensagem que você deixaria para quem quer ser um administrador, para quem já é um administrador, para quem está escalando, né, subindo devagarzinho? Qual a mensagem que você deixaria para eles? À medida que você sobe na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência conceitual e gerencial administrativa. Sim. À medida que você desce na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência técnica. Portanto, um administrador, como um engenheiro, como um médico, tem uma incapacidade treinada, treinada para fazer, para administrar, porque ele tem uma capacidade treinada para fazer. O colega administrador, e eu fui assim também, comecei na área de recursos humanos, fazendo descrição de cargo, treinamento, plano de treinamentos, etc. Você se torna um especialista sabendo fazer. E aí você deriva a satisfação psicológica disso muito grande, porque você gosta daquilo, se compromete. O engenheiro que faz excelentes projetos, o advogado que faz uma excepcional peça de defesa e assim vai. Mas sabe que você vai subindo na escala hierárquica, você tem que substituir a sua competência do fazer pelo fazer. Quer dizer, fazer os outros. Aí você tem que começar a assumir que os seus subordinados podem ser intelectualmente e tecnicamente muito melhor que você. O que você precisa é entender o que ele está falando. Se você compreende, mas quem vai fazer melhor é esse, porque você não está fazendo, você está fazendo fazer. Portanto, é tirar o chapéu de técnico e paulatinamente que vai subindo e vai botando o chapéuzinho, o bonezinho de gestor. Se não fizer isso, o que vai acontecer? Aquele vendedor fantástico, a empresa o escolhe para ser o gerente de vendas ou o diretor de vendas da empresa, porque ele tem um resultado espetacular. Ele tem uma incapacidade treinada para gerir. Sabe por quê? Porque todo mundo que vai vender, ele quer dar o toque pessoal. Você já aconteceu isso com você? Sim. Né? O camarada, você não consegue fazer nada. Quer dizer, e aí, ou você vira empregado do seu subordinado, porque ele vai fazer, ou você passa a fazer o que ele deveria estar fazendo, ou você não consegue desenvolver aquele subordinado. Você só pode ser promovida se você for capaz de ter um subordinado que te possa substituir tão bem ou melhor do que você faz. Exatamente. Esse é o papel. Eu costumo Médico falar que também. Tem médico que vira diretor de hospital, um grande cardiologista, e fica aí vai ser médico e diretor do hospital ao mesmo tempo. Acaba morrendo de ataque cardíaco. Eu costumo dizer que são os 3 T's, né? A gente treina, a gente contrata, treina, vai dando todo aquele apoio, né? Aí, quando a gente tá vendo, a gente tolera, né? Aí vai tolerando aqui, mediando aqui. Quando a gente vê que não dá, a gente troca. Mas a gente também, esse profissional que vai subindo, que não consegue... O administrador se realiza através da realização das outras pessoas. Exatamente. Quer dizer, o que te dá satisfação é que o seu subordinado fez um trabalho melhor do que você seria capaz de fazer. Exatamente. Tá certo? É gratificante isso quando você... E você tem que fazê-lo, estimulá-lo para ele fazer isso. Exatamente. Tá certo? Essa que é, sob o ponto de vista conceitual, o que eu posso dizer para você. Quer dizer, você tem que substituir uma competência que pode ser o beijo da morte sua como gestor. Quer dizer, à medida que se você mantém os mesmos comportamentos que você tinha como técnico, que você fazia bom trabalho e que você se realizava, mas que você sobe na escala hierárquica paulatinamente, como você falou, e se você não mudar o seu comportamento e a sua atitude, você vai ter o beijo da morte do insucesso. Isso aí. Tá certo? Certíssimo. Então, gente, a gente fica por aqui com o quadro Resenha de Negócios com o meu querido presidente do CRA do meu conselho, que é o presidente Wagner Siqueira. E essa entrevista a gente vai estar colocando no canal do YouTube, que é o @Resenha de Negócios Oficial, e também na TV Ondas Play, que nós somos filiadas TV Meio. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. Adorei a conversa. Muito obrigado. Que a gente possa ter outras oportunidades. Com certeza. E aqui no Conselho a gente está absolutamente aberto a receber aqui a resenha de negócios, fazemos outras atividades. Conte conosco. Você é uma administradora que está trabalhando na área e divulgando a área. Isso é fundamental para nós. Muito obrigada. Beijo, meu presidente. Você também. Beijo, gente. Tchau, tchau.